Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você, filiado, filiada da APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, que nos assiste neste simpósio de Numerologia Cabalística. É o nosso quarto simpósio e hoje abordando mais um tema que passou pelos nossos estudos dentro da associação e que nós temos uma nova visão para apresentar, que é a questão dos graus de ascensão. Então, a questão que foi colocada para o nosso debate neste simpósio é a seguinte: o que é definido como grau de ascensão no contexto da numerologia cabalística corresponde à realidade como é difundido, da maneira como ele é difundido? Como você aprendeu sobre essa questão? Isso é uma condição do espírito ou é da personalidade? Então, esta é a questão que nós estamos colocando. Essa é a questão que nós estamos colocando sobre essa definição que existe sobre o grau de ascensão e que hoje nós vamos debater aqui. Principalmente quando se trata de um desses dois graus de ascensão, que é aquele que nós aprendemos e que é denominado como rebaixado, uma palavra feia no meu ponto de vista, que não reflete a realidade dessa situação, e que diz mais ou menos assim: se trata de um espírito que alcançou elevado grau de honrarias e, tendo transgredido as leis naturais, possa ser rebaixado, ter sido rebaixado e ter vindo agora em um meio inferior ao que viveu antes, como uma espécie de punição. Esta é a situação desses 3 graus de ascensão, ao que me parece, a mais evidente, a mais observável, a que melhor nos proporciona uma visão de que esta interpretação não está correta. Porque quando nós estudamos várias personalidades públicas de projeção nacional e internacional que estão nesta condição, não me parece que tenham sido rebaixados, não me parece essa questão nem do ponto de vista da vida material e muito menos do ponto de vista da vida espiritual. Até porque na questão da evolução espiritual, não há rebaixamento ou involução. Tudo que se adquire permanece. Pode haver estagnação numa determinada encarnação, pode haver retrocesso de comportamentos, por exemplo, um ser que foi bondoso numa encarnação, na próxima encarnação, dadas as circunstâncias, ele pode se mover para o mal e se tornar uma pessoa do mal. Mas isso é comportamento, isso não representa uma involução. E essa questão de rebaixamento, nós sabemos que nós alternamos entre encarnações de riqueza e de pobreza, enfim, várias são as circunstâncias de acordo com os nossos merecimentos e com as nossas necessidades evolutivas. Então, nós sabemos que a riqueza é uma provação e a pobreza também é uma provação. O mau uso da riqueza pode levar a uma situação de uma vida de menos recursos numa próxima encarnação. Mas isso não é uma punição, isso é a aplicação da lei, é o processo natural da lei de causa e efeito. E isso não implica num rebaixamento, porque se fosse essa a situação, quando um espírito que foi, digamos, muito rico e poderoso, ele é rebaixado numa encarnação seguinte, ele não ocuparia cargos de liderança e de mando, por exemplo, no cenário político, empresarial ou religioso. Ele não estaria, ele estaria numa condição rebaixada, inferior. E aí eu vou citar só alguns exemplos de personalidades públicas
que estão nessa condição. Vamos começar lá de cima, lá do Vaticano. O homem que ocupa o mais elevado cargo na hierarquia da Igreja, o Papa Francisco, é rebaixado, está nessa condição de rebaixado. Então, seria esta a sua punição? Eu pergunto. Vamos aqui mais perto da nossa realidade. Roberto Carlos é rebaixado. O Sérgio Moro é rebaixado. O grande empresário brasileiro, que foi uma das figuras, um dos empresários que eu mais admirei pela sua ética, pela sua grande generosidade e humanismo, o falecido Antônio Hermílio de Moraes, também estava nessa condição. Então, me parece que há uma interpretação equivocada dessa questão do rebaixado. E foi a partir desta condição que nós começamos a desenvolver esses estudos e aqui na APNC, e hoje estamos trazendo essa questão ao debate. Eu vou entrar agora com uma apresentação para mostrar para vocês de uma maneira mais clara e visual também, e embasar a nossa tese, embasar o nosso novo entendimento dessa questão. E depois, então, eu vou abrir os debates. Ok, então, grau de ascensão, o que é uma condição do espírito ou uma condição da personalidade ou outra condição? Isso é o que nós vamos debater hoje. Talvez cheguemos à primeira conclusão, ou à segunda, ou até mesmo a uma outra conclusão. Nós identificamos os graus de ascensão pelas diferenças das somas dos valores das letras do nome, né? Então, quando a soma dos valores das vogais do nome é menor que a soma das consoantes, nós estamos diante daquele grau de ascensão que nós consideramos em ascensão ou em elevação, que é a condição da maioria e que não há nem muito o que se comentar, porque não apresenta nenhuma característica diferenciada. É muito comum. Esse caso, eu calculo que abrange algo em torno de entre 85% a 90% das pessoas. Tá? Quando se inverte a situação e a soma dos valores das vogais é maior que a soma dos valores das consoantes, nós estamos diante desse tal rebaixado, que é uma condição de ocorrência verificável e não tão incomum, ela é bem frequente, né? Então, conforme eu já descrevi antes, aqui tem a descrição. E quando a soma dos valores das vogais e das consoantes são iguais, nós estamos diante daquele que é classificado como iluminado ou elevado, é uma condição mais rara, tá? Um espírito que veio nessa encarnação com responsabilidade de iluminar o caminho dos outros. Também me parece um pouco que não é bem essa a questão. Tá? Bom, vamos lá. O nosso alfabeto tem 26 letras, sendo que apenas 6 são vogais, considerando o Y, que na verdade são 5 vogais. O Y ele tem o mesmo uso e a mesma fonia do I. Mas, em todo caso, nós estamos contando como uma vogal também. Então, seriam 6 vogais e 20 consoantes. Obviamente que quando nós examinamos a nossa condição atual, da nossa evolução, o ser humano como um todo, há uma predominância do ego sobre a sua essência de personalidade. O ego é muito mais evidente, nós observamos isso. Então, se as vogais, quando analisadas no contexto do mapa numerológico, elas representam os aspectos internos da personalidade, ou os impulsos da alma que mobilizam os ideais e as ambições do ser humano, evidentemente que esse aspecto interno ele se apresenta
dentro da normalidade, que é o caso da maioria das pessoas, como um motor menor que o veículo, um motor que está dentro do veículo, a personalidade é o veículo. Então, é como se fosse assim, o ego, a carroceria do veículo, e a alma, a essência da personalidade é esse motor, né? E as consoantes, então, representam aspectos externos da personalidade, que é o ego. Então, nós temos o ego como esse aspecto exterior da personalidade, representado no número de impressão, que é a soma dos valores das consoantes do nome. Nós temos o aspecto interno da personalidade, representado pelo número de motivação, que representa esses impulsos internos da alma que mobilizam os ideais e as ambições do ser humano. Essa é a constituição normal da personalidade. Vamos lá agora. Quando a soma dos valores das vogais do nome é menor que as consoantes, então nós estamos em ascensão. Ora, é a lógica, porque se existem menos vogais do que consoantes, a lógica indica que o valor da soma dos seus valores nos nomes será sempre menor, ou, em maioria dos casos, menor que a soma dos valores das consoantes. Como as consoantes são mais, a probabilidade de que a soma dos seus valores na composição dos nomes sempre seja mais elevado que a soma dos valores das consoantes. Isso é isso é considerado normal. E quando há, então, esse equilíbrio, é o que está na condição de iluminado. Agora, vamos lá para o nosso debate. Vamos entender como é que funciona a coisa. Se eu tenho a condição normal, eu tenho menos vogais no nosso alfabeto, e a constituição dos nossos nomes compreende menos vogais do que consoantes, e, portanto, os valores da soma das vogais vão ser normalmente menor que a soma dos valores das consoantes, é até mesmo porque no valor das letras, valor das vogais, a exceção da letra O. Na letra O, que é 7, da letra U, que é 6, os outros são valores relativamente baixos. O A é 1, E 5, I 1, né? Então, fica ali uma composição que estabelece essa situação onde a maioria, mais de 80%, com certeza, eu calculo que algo em torno de 90%, fica na condição de ascensão normal. Bom, há nomes, existem nomes que têm mais vogais, uma repetição mais de vogais, e então o valor da soma dos seus valores supera o valor da soma das consoantes. Então, esta é a condição do rebaixado. O que nós temos notado nisso? Tá? Uma situação em que a potência do motor da personalidade aumenta consideravelmente, ou seja, a força dos impulsos internos de alma que mobilizam os ideais e as ambições daquelas pessoas é muito mais forte, é uma potência muito maior. Isso é o que nós temos observado estudando pessoas, estudando características de personalidade. E os traços mais evidentes nessas personalidades são, primeiro, uma inquietação e uma falta de paciência com o ritmo dos outros. Essas pessoas aprendem mais rápido, têm uma capacidade de resolução de problemas muito maior e geralmente alcançam o progresso, o sucesso nos seus empreendimentos com muito mais facilidade, exceto quando se tornam resistentes, quando se tornam rebeldes, quando se rebelam com a própria impaciência relativa ao ritmo dos outros, essa coisa toda. Porque nós sabemos que a condição
o cenário da vida, a condição da vida, não faz ninguém rico ou pobre ou coisa ou bem-sucedido ou não. É o esforço, o trabalho e a disciplina da pessoa no cenário no qual ela está inserida. E o que se percebe nessa situação é que este cenário de formação da personalidade potencializa as capacidades de resoluções dessas pessoas. Elas têm muito mais força de mobilização interna, tá? Nessa condição do rebaixado. Na outra condição do chamado iluminado, do chamado elevado, que está colocado como alguém que tem uma espécie de missão de liderar os seus semelhantes na evolução espiritual, de ajudar, trata-se de uma personalidade equilibrada. E quando nós estamos diante de uma personalidade equilibrada, é evidentemente que ela inspira mais confiança, ela inspira mais, vamos dizer assim, confiança, podemos dizer assim, né? E ela tem mais capacidade de lidar com as situações adversas na condução de questões delicadas, como, por exemplo, a questão espiritual, a questão religiosa e até mesmo a questão política. Ela consegue tratar dessas questões com mais equilíbrio emocional. No entanto, isso também não faz dessa condição o sucesso. E eu vou citar só 2 exemplos nessa condição que me parecem 2 personalidades que nos dão uma visão de situações opostas. Nós temos um grande líder religioso, aqui eu não vou entrar no mérito, assim como eu mencionei o Papa Francisco, eu não vou citar esta personalidade, sem entrar no mérito de questões éticas e outras coisas mais. Não é essa a questão, é apenas um exemplo. Então, nós temos o Edir Macedo, que é um grande líder de uma igreja, né, e que tem essa capacidade e que mostra esse equilíbrio emocional ao conduzir o seu rebanho. Por outro lado, nós temos, mais uma vez, sem entrar no mérito de preferências, ideologias políticas ou questões éticas, nós temos um presidente que também está nessa condição, o nosso atual presidente da República está nessa condição, e nós já percebemos que ele não tem nenhum equilíbrio emocional, é completamente desequilibrado emocionalmente. Então, a condição não faz a pessoa ser bem-sucedida. Ela é apenas uma condição, ela é apenas um cenário, ela é apenas uma caracterização da personalidade neste caso, né? Então, o que se tem observado é isso. E aí a questão que eu levanto aqui para o debate, né, é a seguinte: se for uma questão do espírito e ela é identificada pelo nome, e o nome é dado pelos pais, esta condição do espírito pode ser modificada? Ou ela sofre uma interferência quando o nome não corresponde à necessidade do espírito? Por exemplo, o espírito que tem a necessidade de vir na condição de rebaixado, e aí, por uma circunstância qualquer, os pais acabam lhe dando um nome que não seria o seu plano A, que viria a ser um plano B. Nós sabemos que acontece muito isso. E aí ele fica na condição normal ou até na condição de iluminado. Como fica isso? Se o rebaixamento é uma condição imposta pela lei devido a transgressões e encarnações passadas, e aí nós podemos alterar ela aqui com um nome que não lhe dê essa condição, será que isso corresponde à realidade? Será que isso é coerente? Eu me parece que se fosse uma questão do espírito, isso seria identificado pela data de nascimento e não pelo nome. Então, essa é a primeira questão que eu coloco. Tá? E em não sendo uma questão do espírito, e sim da personalidade, nós sabemos muito bem
que a personalidade é o veículo que nós utilizamos durante uma encarnação e que ela possui certas características que nos proporcionam o desenvolvimento de certos talentos, certas aptidões, de certas maneiras de ser, expressão das nossas atitudes, tudo isso. Nós estamos inseridos na personalidade, ela é um veículo. E esse veículo, ele pode ter um motor mais potente ou menos potente. Esse veículo pode ter uma condição tecnológica melhor elaborada ou com menos tecnologia, fazendo essa analogia. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem vai pilotar esta personalidade pode ter também maior domínio sobre os recursos técnicos e tecnológicos dessa personalidade ou menor domínio. Então, se eu tenho uma personalidade com uma característica geral, com as características menos favoráveis a grandes idealismos, né, isso dificulta um pouco a realização desses grandes ideais, mas não impede que eu desenvolva, dentro das possibilidades que este veículo me permite, que eu desenvolva o máximo de seu desempenho, explorando o máximo de suas capacidades. Nós sabemos que podemos fazer isso, né? Então, eu vou colocar, primeiramente, duas questões. Tá? Se é uma condição do espírito, é certo identificá-la pelo nome ou deveria ser pela data de nascimento? E sendo uma condição do espírito, como fica essa questão da nossa interferência através do nome, da escolha do nome, que pode modificar essa condição do espírito? E segundo, se é uma condição da personalidade, né? Como é que fica isso? Como que nós vamos mudar toda essa realidade no contexto da numerologia cabalística e como que nós vamos incorporar isso ao estudo da personalidade? Está aberto o debate. Quem se habilita? Eu. Rosa. Bom, não seria um equívoco, na verdade, falar esse termo estudado pela numerologia como grau de ascensão, fazendo referência com um grau que tem a ver com espiritualidade. Eu acho que seria essa questão da espiritualidade uma coisa, e a questão de um grau de ascensão estudado pela personalidade na numerologia outra, porque realmente não faz sentido mesmo, como o senhor falou, o espírito vem com uma condição para ser rebaixado, e aí, como ele recebeu um nome, e com a análise daquele nome, coloca ele numa situação, ele passa a estar numa situação, então, agora de iluminado. Não faz sentido, por isso que eu vejo que, de repente, há um equívoco na numerologia em dizer grau de ascensão para um estudo que eu acho que tem que ser mesmo da personalidade, já que ele estuda as vogais, que é a motivação, e a impressão, que é o ego. E aí a condição do espírito, aí seria outra coisa, né? Penso dessa forma, de ser um equívoco nesse termo, esse termo grau de ascensão pela essa análise da numerologia. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito nas nossas análises da grade da numerologia, né? Esse termo grau de ascensão e essa explicação entre um espírito em evolução normal, um rebaixado e um iluminado. Para mim, não tem sentido isso ser relacionado ao nome da pessoa, né? Até porque muita gente faz opção por mudar seu próprio nome, ou nunca se sente encaixado no nome que lhe foi dado, né? Para mim, são características, ele é um indicativo de características da personalidade da pessoa. Nos mapas que eu tenho feito, me deparei não com muitos rebaixados, mas com os rebaixados que eu me deparei, se percebia na personalidade da pessoa resistência,
são pessoas bastante resistentes, em muitos casos, e impacientes, né? Normalmente, eles têm uma ânsia de fazer as coisas. É lógico que, como toda característica do ser humano, ela pode ir para o lado positivo ou negativo. Às vezes, a instabilidade emocional é tão grande que a pessoa debanda e se perde totalmente. Eu fiz de uma família, 2 membros dessa família eram rebaixados. E esses 2 membros tinham as mesmas características. Eles eram extremamente ansiosos, eram pessoas assim muito impetuosas para fazer, eles queriam resultados rápidos para as coisas, para tudo, e muito impacientes, principalmente com o outro. Eles só se davam bem nas coisas que eles faziam sozinhos. Se eles tivessem que depender de alguma etapa, o que a gente sempre precisa, né? Depender de alguém para fazer alguma coisa, eles se perdiam e a coisa não andava. Então, eu acho que realmente é mais característica da personalidade. Ajuda a gente a olhar aquela pessoa de uma forma um pouco mais ampla. Você colocou uma coisa interessante que você observou, eu também tenho observado isso, e isso eu já venho observando essas questões ao longo de muitos anos de prática com a numerologia. A questão da resistência. São resistentes, muitas vezes, a aceitar as coisas como elas são, o ritmo dos outros, e são resistentes no sentido de imbatíveis quando se propõem a fazer alguma coisa, a seguir um ideal ou algum projeto, alguma coisa. São resistentes no sentido de serem imbatíveis, de terem uma resistência muito grande, uma resistência interna. Porque, veja, nesse caso do rebaixado, né, essa resistência interna, ela vem daquele motor da personalidade que é muito potente. O aspecto interno da personalidade é muito potente. Gostaria de fazer um comentário. Se há uma característica que é da personalidade, no nome empresarial isso também seria levado em conta em algum aspecto? Peraí, André, eu não entendi a sua pergunta. Repete, por gentileza, que cortou um pouco o seu áudio. Internet. Bom, se é uma característica da personalidade, esse grau de ascensão, e isso traria alguma interpretação no numerologia empresarial, que já sai de uma questão de espírito e entra numa questão da formação do nome? Você diz na questão da empresa? Não, e não implica nada. Isso é pessoa, isso é ser humano. A questão da numerologia empresarial é outra questão e que também vai merecer um simpósio aqui, porque tem algumas questões ali que precisam ser revistas também, né? Que não estão lá muito bem colocadas. Isso tem a ver com a personalidade humana, não tem nada a ver com, não interfere em nada na constituição da personalidade jurídica da empresa. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria compartilhar com vocês 2 casos que eu me deparei. Foi o único caso que eu me deparei de espírito rebaixado e de iluminado. Esse do rebaixado foi muito interessante porque eu estava muito envolvida emocionalmente, eu iria adotar uma criança, e essa criança, quando eu me deparei com o nome, né, de imediato, eu realmente fiz todo o processo, procedimento inicial, de adoção, enfim. E era um espírito rebaixado. Então, já fui realmente me programando para poder fazer as adequações necessárias e como é que eu iria fazer a modificação. Até mesmo não tem como fugir nesse processo de adoção. De pronto, você vai realmente modificar os sobrenomes da criança. E aí eu me deparei com essa situação. Mas aí o mais interessante é que eu não consegui adotar essa criança. No dia que eu fui buscá-la, aconteceu um evento.
A mãe estava alcoolizada no momento e o conselho tutelar pediu que não levasse, vamos deixar para o próximo dia. E exatamente, era uma família muito simples, muito humilde, e alguns dias anteriores tinham cortado a energia, e ela estava fazendo uso de velas. E exatamente nessa noite, tinha faltado as velas, eu cheguei a comprar velas, leite, fraldas para a criança, e no dia seguinte que eu iria buscá-la. E nessa noite, essa criança, aconteceu um incêndio, e aí ela teve queimaduras de 3º grau, e eu acabei não conseguindo adotá-la. Veio uma outra família que quis adotar, eu acabei repassando. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, será que essa condição do espírito não teria sido uma condição temporária para essa criança? Era uma família com 7 filhos, e só esse que eu iria adotar, e os demais maiorzinhos. E devido a essa situação, foi destituído o pátrio poder da mãe, e todas as crianças foram adotadas. Então, isso me chamou muita atenção, até mesmo porque em uma determinada aula foi questionado se essa questão do espírito vir numa condição rebaixada, se não seria uma própria escolha do espírito, e não necessariamente por ele ter sido condenado, digamos assim, mas uma escolha dele, até para poder passar por algumas condições e algumas provações. Mas veja, foi muito forte essa história, né? E eu já estava dentro da numerologia, então eu fui acompanhando e tive esse olhar. Não tive a oportunidade de conversar, de comentar com vocês, porque já tínhamos passado pela aula, né? Mas aí agora eu trago para compartilhar com vocês essa situação. Meu marido ficou muito triste porque as outras crianças não seriam adotadas, mas com esse acontecimento, mas será que esse nome, essa criança, nessa estrutura familiar, acabou dando uma condição melhor para todos? E essa semana que passou, eu vi as fotos dele, eu fiquei muito feliz, né, porque ele realmente teve uma nova oportunidade. Ele e outra irmã que foram adotadas por uma família, e os demais ficaram todos juntos. Então, dos 7, 5 ficaram com a mesma família e 2 com outra família. E o outro caso é uma modificação também, e com o nome de casada. Então, eu acompanhei o processo, já é uma pessoa amiga, e ela queria se separar, e ele resistia muito. Ela não sabia, mas aí quando eu analisei os nomes, o nome dela de batismo é que tinha esse grau de ascensão de iluminado. E aí ela me relatou uma sucessão de fracassos, de acontecimentos negativos na vida dela. Eu não sei se, com o nome de casada, ela passou a uma condição de rebaixada. Então, aí, quando ela ficou viúva, de imediato ela foi fazer a troca e voltou a utilizar o nome de batismo. E aí ela conta, inclusive ela falou, queria fazer um vídeo fazendo depoimentos e dizendo o quanto a vida dela mudou e a felicidade dela. Ela modificou toda a documentação, ela conseguiu registrar nome social, enfim, tudo que nós fizemos, ela realmente colocou em prática. E ela voltou a ter aquele nome de batismo. Então, esses foram 2 casos que foram muito marcantes para mim, né? E não sei se para vocês tem algum sentido, se não seriam condições temporárias desse espírito e necessárias. Olha, Magda, nós temos que ter muito cuidado ao analisar esses casos e sempre comparar com outros casos da mesma condição. Não dá para dizer que o caso dessa criança que você iria adotar teria que passar por essa situação, por uma escolha dele, por causa do nome, até porque um espírito que nasce numa condição dessas, né, salvo algumas exceções, ele não está lá em grandes condições de escolhas, né? Então, é muito difícil nós afirmarmos alguma coisa que é com base nisso ou base naquilo, né? O caso da outra pessoa que tinha o nome de nascimento como Iluminada e depois casou, mudou o nome e voltou ao primeiro nome, também nós temos que ter muito cuidado com essas análises.
Obviamente que uma mudança de nome, um segundo nome, influencia em comportamentos na personalidade. Quando essa mudança ocorre no início da formação da personalidade, ainda criança, principalmente no primeiro setênio, influencia muito na formação da personalidade. No segundo setênio também ainda influencia na formação da personalidade. Mas depois de adulto, a personalidade já está constituída, está cristalizada, e uma mudança de nome influencia comportamentos, atitudes e comportamentos somente. A personalidade não vai mudar mais. Tá? E aí nós temos que levar em consideração o seguinte: o casamento é uma instituição muito pesada ainda. Por incrível que pareça, o casamento é uma instituição pesada, porque está na memória coletiva isso. Tá? Então, a mulher, quando se casa e adota o sobrenome do marido, de uma certa maneira, ela se coloca debaixo de um guarda-chuva. O guarda-chuva do casamento, segurado pelo marido. Tá? Se essa mulher é muito submissa, ela não tem uma individualidade bem desenvolvida, que ela se banca em si, essas influências do nome nos seus comportamentos vão ser muito grandes. E aí ela muda de caracterização, de modo de ser, de comportamento, e isso pode prejudicar até o próprio relacionamento no casamento e pode prejudicar o desempenho dela na vida de um modo geral também. E aí, quando ela volta e tirou o peso. Mas será que foi o nome que causou isso? Ou a submissão dela? Tem mulheres que casam, mudam de nome, adotam o sobrenome do marido e pouco ou quase nada mudam em termos de atitudes e comportamentos, porque tem uma individualidade bem desenvolvida, forte, sadia. Né? Então, isso nós temos que ter muito cuidado ao analisar. Tá? E mais, voltando à condição da criança ainda, né? Essa condição de rebaixado dela surgiu a partir do nome. Que nome foi dado para essa criança? É um nome a partir do primeiro nome que teria sido uma escolha desse espírito que encarnou, caso ele participou do planejamento, né, da escolha do seu nome, e como foi feita a composição restante do nome pelos pais. Certamente, dada a condição precária dessa família que você relatou, o nome deve ter sido daquelas coisas assim meio destrambelhadas, né? Chuta lá João da Silva Maquiné de Araújo, Péricles do Blim Blim, sabe? Aquelas coisas assim que nós sabemos muito bem que acontece nesse meio onde ainda onde o desenvolvimento da consciência e da inteligência ainda são precários, né? Então, me parece que isso não foi isso que fez com que essa criança tenha passado por essa experiência dolorosa no início da sua encarnação. Outros fatores têm que ser examinados relativos à sua conduta no passado, né? Posso me manifestar aqui um Claro, pouquinho? Kátia. Fica à vontade, por favor. Bom, a minha formação é psicologia, então eu acabo quase sempre fazendo as minhas análises muito direcionada para a minha compreensão das coisas a partir da psicologia. Isso. Então, assim, ó, quando a gente está falando de motivação, eu entendo, né, que nós estamos falando de necessidades humanas básicas, né, de Maslow, de necessidades que nos que pedem expressão, né, que pedem a motivação, são essas necessidades, né, que querem se manifestar. E quando a gente está falando de vogais, quando a gente está falando quando a gente está falando de consoantes, quando a gente está falando de número de impressão, o que sustenta essa impressão? É as crenças, né? Os valores que nós temos, porque são essas crenças, esses valores que definem as nossas escolhas, né?
o modo como a gente se relaciona com as pessoas, define como eu me visto, o que eu gosto de comer, enfim. Então, eu já atendi também uma pessoa, um espírito rebaixado, e o que eu percebi muito nitidamente nessa pessoa foi justamente o fato de que é uma pessoa que tinha um potencial imenso, né? E uma necessidade gigante de ser bem-sucedida na vida, de acordo com esse potencial que ela tem, mas os valores e as crenças delas eram completamente não ajudavam, né, ela a chegar naquilo que ela tanto aspirava, tanto que ela. Então eu acho que é assim uma questão de personalidade mesmo, sabe? A questão do grau de ascensão. Muito bem, Kátia, é verdade. Uma coisa que eu chamo sempre a atenção é que nós jamais devemos generalizar as questões, existem as particularidades. Então, você levantou uma questão interessante. Essa pessoa tinha um grande potencial interno de motivação, de busca de realização dos seus ideais, mas as suas crenças, seus coisas não ajudavam, ela não tinha. A impressão traz muito essa questão da estima, do ego, né? O ego compõe todo esse pacote de crenças, de modo de ser, como é que eu gosto de ser visto, como é que eu quero ser visto, como é que eu me visto, como é que eu me apresento, como é que eu me projeto, tudo isso. E aí nós temos que analisar por que disso, qual o motivo, né? O que não está coerente ali na ação dessa pessoa, né? Às vezes tem vozes do passado ecoando na cabeça. Sabemos, você como psicóloga sabe muito bem o poder dessas vozes negativas que ficam ecoando na cabeça da pessoa o tempo todo. A vida é difícil, a vida é uma luta, né? Aquela voz ecoando na cabeça sabota esse potencial dessa criatura, né? Então, nós sempre temos que analisar, porque, veja bem, a numerologia, eu sempre digo isso, ela não determina nada. Os números não determinam nada na nossa vida. Os números estabelecem os cenários, os números mostram as nossas condições, apontam os nossos potenciais, o nosso caminho, o nosso plano, o nosso programa. Os números revelam tudo isso e nos dão a direção a seguir e mostram os recursos que nós temos para a execução desse nosso plano chamado vida. Mas somos nós que atuamos. Então, você pega uma pessoa que tem uma condição de personalidade X e outra pessoa que tem uma condição de personalidade X mais 1, que são muito próximas, semelhantes, e você vê uma distância enorme no desempenho de cada uma delas. Aí o que entra em jogo ali? Os outros elementos da formação das crenças e todo esse negócio aí, né? Então, cada caso tem que ser examinado em particular, nunca se deve generalizar, esse primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que eu sempre falo e ensino nos meus cursos também. Não basta estudar numerologia somente, aprender a fazer mapas, interpretar mapas. É preciso ter um mínimo de conhecimento de psicologia. Por mínimo que seja, noções básicas de psicologia são necessárias para poder entender a vida desse ser humano e poder ajudar ele, né? Então, essa questão que você trouxe, Kátia, é muito, muito importante, viu? Obrigado. É muito interessante, Kátia, que tu falou da questão da necessidade, né, das necessidades humanas, né, e aí entra nessa questão dos degraus de Maslow, né, então as pessoas lá têm o primeiro degrau, né, que é a fome, tem o segundo que é o sexo, o terceiro que é o poder, né, e vai o quarto, que aí sim é o autoconhecimento, para o quinto a espiritualidade. Eu acho que faz muito sentido, né, a gente estudar por essa questão aí. Muito bem.
Quem mais? Jurandir? Pois não. Eu não tenho dúvida, né, que a condição, o grau de ascensão, a condição dele é da personalidade. E o grau de ascensão também, do meu ponto de vista, ele não é alguma coisa fixa, né? Em outras palavras, não significa que uma pessoa que nasceu com, por exemplo, com um espírito rebaixado, necessariamente morrerá nessa mesma condição. Ao contrário, né? Nós temos a possibilidade de evoluir sempre, podendo modificar esse padrão. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu com um espírito em ascensão ou em desenvolvimento, dependendo das suas escolhas, certas ou equivocadas, da sua dedicação a uma vida espiritualizada ou não, poderá, em uma próxima encarnação, vir como um espírito elevado ou até mesmo entrar em rebaixamento, ou seja, vir como um espírito rebaixado. E o que são os espíritos elevados? Não quer dizer que sejam pessoas perfeitas, pessoas santas ou puras, mas sim que conseguiram um grau de entendimento satisfatório sobre as leis naturais e agora podem ajudar outras pessoas com os seus conhecimentos, com a sua bondade, a sua clareza mental. E, normalmente, essas pessoas são pessoas com uma grande inteligência, né? E é comum que tais pessoas sintam-se muito deslocadas no mundo, tendo uma mente rápida para determinados assuntos, mas, por outro lado, também lenta para outros. E, dependendo da situação, pode até precisar de ajuda profissional para equilibrar as suas emoções e sentimentos. Pode até ser pessoas que apresentem lições e dívidas kármicas a resgatar, pois, como já foi dito, né, não são pessoas santas, e sim com clareza para ajudar outras pessoas, além delas mesmas. E uma observação importante também que eu coloco é que acontece muitas vezes de uma pessoa com a situação de espírito rebaixado ter memórias de sua vida anterior e sentir-se extremamente inconformada com a sua situação atual socioeconômica. E isso é muito prejudicial, e a pessoa pode acabar entrando num ciclo de escassez e inconformismo. Por outro lado, também, muitas pessoas, mesmo apresentando a mesma situação de espírito rebaixado, claramente conseguiram entender o mecanismo da evolução, mostrando-se pessoas resilientes, firmes em seus propósitos, e o melhor de tudo, né, pessoas gratas e vivendo um ciclo aí de abundância. E eu penso, né, que esse item ele deve, sim, ser colocado no mapa e deve ser comentado junto aos consulentes, né? E, entretanto, eu também entendo que o termo que hoje nós utilizamos para denominação e qualificação de cada um desses 3 casos não é muito adequado, né? Isto é, os adjetivos utilizados, eles são exagerados, né, nos 2 sentidos, tanto positivo quanto negativo. Isso pode levar o consulente, né, se o mesmo não tiver uma maturidade desenvolvida ou alguma fragilidade, a uma falsa interpretação. Por exemplo, no caso do espírito elevado, né, o iluminado, o consulente, se ele não for bem orientado, ele pode achar que ele já tenha alcançado a iluminação total. E nós sabemos que isso não é verdade. E no caso do espírito rebaixado, o consulente também, ele pode se sentir culpado, né, e penalizado, de certa forma fragilizado, e achando que nessa encarnação ele está sendo castigado e pagando dívidas do passado. Então, nessa linha, eu penso que nós também, acho que poderia ser um exercício, né, a gente tentar mudar esses adjetivos, né, trocando alguns nomes,
Por exemplo, o espírito em ascensão. Em ascensão é um bom nome, né? Mas poderia ser também em desenvolvimento. Mas no caso do espírito elevado ou iluminado, talvez o nome mais adequado não seja esse. Por exemplo, poderia ser o espírito aí em equilíbrio ou em harmonia. E espírito rebaixado, pior ainda, né? Esse adjetivo é muito forte, né? Então, poderia ser o nome, ser um espírito em reaprendizado, ou até mesmo em renovação. Eu tenho, na minha família, né, minha filha tem o grau de ascensão rebaixado, espírito rebaixado. Eu tenho um irmão que tinha, esse irmão que faleceu, que eu comentei há pouco, ele tinha o grau de espírito, na nossa terminologia, de elevado, e eu tenho todos os casos, né, na família. Aí as coisas, elas batem de certa forma. No caso do espírito rebaixado, é minha filha, e ela não vive nesse astral, com certeza. Ela tem superado e superou todas as suas dificuldades, hoje está numa situação muito boa, né, de certa forma. E como a gente faz essas medições usando os valores das letras, né, eu sempre me pergunto também o quanto que uma personalidade ela pode estar, por exemplo, uma personalidade em ascensão, o quanto essa personalidade pode estar para chegar no estágio de um espírito elevado. Ou, no caso de um rebaixado, o quanto esse espírito está longe, porque quando a gente fala um espírito rebaixado, se entende, né, que ele teve algumas transgressões em vidas passadas, né, e foi rebaixado, mas o quanto ele está longe também daquele grau equilibrado. Alguma coisa que a gente poderia pensar também em como desenvolver isso. Okay, mas essas são as minhas colocações. Ok, obrigado, Jurandir. Bom, em primeiro lugar, com relação às nomenclaturas, sim, nós devemos mudar elas. E me ocorreu uma ideia agora de colocar essa questão lá no fórum da PNC, lá na plataforma, e levantar esse debate lá para que todos possam colocar sugestões lá e até nós chegarmos a uma conclusão. Em primeiro lugar, eu acredito que devemos tirar esta palavra espírito, e sim colocar apenas uma questão, uma condição da personalidade, né? A questão é sempre a seguinte, né? Cada um vai reagir diante da sua situação, diante da sua circunstância, de acordo com uma série de elementos que são muito íntimos de sua vida interior, de suas crenças e da cultura onde está inserido, da educação que teve, uma série de questões, né? Então, uma determinada pessoa que está numa condição de rebaixado reage de um jeito, outra de outro jeito. Nós vemos, eu citei alguns nomes aí, de personalidades públicas super bem-sucedidas. Tem outras que são, como a Josiane disse, resistentes a aceitar a condição e a lidar com os outros em um ritmo diferente do seu, né? E tem tudo isso. A questão da personalidade, né? Por que a personalidade é tão poderosa sobre o espírito? Por incrível que pareça, isso é fato. E quem estuda um pouco do processo da nossa evolução sabe o quanto nós somos identificados com a nossa personalidade. A maioria dos seres humanos pensa que é a personalidade. E ao pensar que acreditar que é a personalidade, se identificar com ela, todo o poder vai para a personalidade. E nós sabemos que a personalidade é uma constituição formada por vários elementos, que gira em torno do nome. Nós estudamos ela pelo nome na numerologia. Mas ela tem uma carga
de elementos agregados diversos e muito grandes que formam essa personalidade, que são a cultura, os costumes, a tradição, a religião, as crenças diversas absorvidas, uma série de questões, né? Então, por que que a personalidade é tão forte, tão potente a ponto, muitas vezes, de atrapalhar a própria evolução do espírito? Justamente por causa disso, por causa dessa nossa identificação com a personalidade, de pensar que somos a personalidade. E não é, nós não somos. Ela é um veículo, né? Tanto que nós, quando nós estudamos as linhas espiritualistas diversas, principalmente das escolas iniciáticas do Oriente, os ensinamentos que vêm daqueles grandes mestres, principalmente do passado, todos vão na direção de que, para você alcançar a iluminação espiritual, é necessário transcender a personalidade. E a nossa personalidade, vocês viram pela Constituição e pela própria condição da formação do nosso nome, compondo valores de vogais e consoantes, a nossa personalidade tem um ego muito maior do que os nossos agentes internos motivadores, a nossa essência. De um modo geral, a maioria das pessoas tem essa constituição. Então, nós, ao sermos identificados com essa personalidade, nós temos dificuldade com a nossa evolução espiritual, né? Porque ela passa a ter um peso muito grande e, muitas vezes, esse peso da personalidade atrapalha de nós nos expressarmos naquilo que nós temos de melhor, que é a nossa essência, os nossos dons inatos, o nosso temperamento, aquilo que nós temos realmente de bom, as nossas virtudes e tudo mais. Elton, você quer fazer algum comentário também? Fique à vontade, por favor. Olha, uma coisa que eu acho que ficou bem definida, assim, como característica, ouvindo vocês falar e que aconteceu comigo também. Eu tenho um amigo meu aqui, tá? Que ele tem o espírito rebaixado, até a gente brinca, ele tem uma intimidade, ele sempre diz, o Elton me disse que eu sou rebaixado, um tom de brincadeira, né? E ele tem realmente essa característica, assim, bem resistente mesmo, sabe? Ele é um cara que ele procurou, eu disse, e era aquele consulente, assim, que eu achei, mas ele já é resistente, eu conheço, sei como é que ele é, mas ele quis, e mesmo no atendimento, ele é aquele cara que bate de frente, aquele cara bem resistente mesmo, aquele que ele concorda, ok, mas tira a mão. Não é bem assim, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que, ouvindo vocês falar, realmente o espírito rebaixado, ele tem essa característica bem forte, sabe? E o espírito da ascensão é o que mais tem, né? Eu acho que mais se vê por aí. O espírito elevado, eu, principalmente, não me deparei com nenhum, a não ser com você falou, que é o nosso presidente. Talvez, analisando, pensando de várias formas, talvez seja uma missão maior com pessoas que têm o espírito iluminado, não sei. Confesso que pela primeira vez eu fiquei com uma pulguinha na orelha, não tenho muito o que opinar. Eu acredito que seja também algo me fugiu a palavra agora. Que é algo mesmo assim da característica nossa. Oi? Da personalidade. Personalidade, exatamente. Eu acho que é algo da personalidade mesmo, porque analisando tudo isso que vocês falaram e alguns casos que eu vi, eu acho que dá para chegar quase que a essa conclusão, né? Acho que é isso. Muito bem. Eu já atendi vários casos. Engraçado que eu já peguei bastante mapa de espíritos rebaixados. E eu fico até assim intrigada porque que realmente, né? Uns é totalmente um extremo, né, da resistência, aquela coisa toda, aquela até agressividade e tal. Acredito que possa ser de repente porque
alguma reforma íntima que precisam fazer, alguma busca, né, pelo lado da espiritualidade, está faltando, até porque eu vejo, o meu companheiro, ele é um espírito rebaixado, e eu sei a história, assim, boa parte de vida dele, principalmente de infância, de muito sofrimento e de muita resistência. E a partir do momento que ele começou a trabalhar, né, com questões mais espirituais e tudo mais, ele tem já uma outra condição, né, totalmente diferente de muitos outros mapas que eu já fiz, e vi naquela pessoa, naquela personalidade, um potencial enorme, gigantesco, números ali bem elevados, né, na composição, mas, assim, pessoas bem resistentes, com muitos problemas, com questões, assim, bem complicadas. Então, eu fico bem analisando essas duas questões aí. Só concluindo ali, que eu acabei esquecendo, realmente, agora a Rosa falou, eu até falei, parece que só coloquei as características ruins desse meu amigo, mas ele é realmente, bem como a Rosa citou, é um cara muito inteligente, muito rápido no raciocínio, na comunicação, lógico, ele tem 2, 3 no nome, isso ajuda também bastante, né? Mas ele tem essa característica de resistência, mas ao mesmo tempo são pessoas que realmente muito rápidas no raciocínio, em tudo, nos negócios também, né? E também, assim como o Jurandir falou, eu também acho que é quase que unânime aí, né, que deve se mudar esses termos, realmente, sabe? A gente cuida muito na numerologia a parte ética, como que vai fazer a abordagem, tudo tem que ter leveza no que a gente vai falar, e aí tu chega e diz, ó, tu é um espírito rebaixado. Aí tu já dá um soco na pessoa, parece que a pessoa já cai embaixo da mesa. Então eu vejo que é algo assim de se pensar realmente, assim, até rapidamente, né, a minha sugestão, de mudar realmente esses termos, né? Uma das coisas que eu penso muito a respeito exatamente desses termos. Uma das coisas que eu mais prezo é separar a numerologia de misticismo. Infelizmente, alguns termos fazem com que as pessoas liguem imediatamente a um assunto místico, a um assunto... você não consegue, com esse tipo de nomenclatura, entrar num contato com uma pessoa que não tem esse tipo de crença, ou não tem essas histórias de vida relacionadas a um caminho espiritual. Então, você já deixa a pessoa com o pé atrás o tempo todo. Eu acho que quanto mais distante a gente ficar desse tipo de termos, mais a gente vai conseguir provar para as pessoas que a numerologia é uma coisa cabal, está ali. É a descrição da sua personalidade, da sua, é um mapa da sua personalidade, da sua vida. Não é uma coisa que vá depender da vida anterior, ou da vida futura, ou de nada. Eu acho que ela é um grande mecanismo, um grande instrumento para autoconhecimento, né? Então, se a gente conseguir dissociar esse tipo de termo, para a gente vai ser só vitória. Com certeza, com certeza. Muito bem, mas, André... Eu estive analisando esses tempos com relação a exatamente motivação está relacionada às vogais, né, e a impressão com as consoantes. E é bem perceptível que as vogais elas não têm interrupção, né, e as consoantes elas precisam de uma interrupção para sair a fonética para que consiga ser pronunciada. E teria alguma relação, esse grau, né, que nós estamos discutindo, está relacionado com a autenticidade da pessoa, que ela consegue ser mais autêntica nesse nível de estado rebaixado, que as vogais dela ela consegue soltar mais para fora, ser mais autêntica do que aquela que tem a impressão, que tem o ego mais travando nesse sentido? André, faz sentido sim a tua colocação, até na medida daquilo que eu usei como analogia, como alegoria, de que, nesse caso do rebaixado, como os valores das vogais é mais elevado que os valores das consoantes,
este motor interno da personalidade que mobiliza os ideais, as buscas, as necessidades, as ambições, tudo isso, ele é muito mais potente. Então, é como se fosse assim, eu não sei, eu tentando buscar uma analogia com a música, mas eu não tenho conhecimento de música, mas como se determinada nota musical se sobressaísse, né, numa música, né, que ela aparece bem distinta, você nota ela, você percebe ela mais distinta, né? Então, eu acredito que sim, isso influencia na potência desse agente mobilizador interno da personalidade, né, que é a motivação. Está em ascensão, ou seja, está mais no ego, né? Vamos dizer assim, tem menos autenticidade. E aquele que é elevado é como se ele tivesse o poder de saber controlar, ele consegue saber decifrar a nuance desse ponto, de ser um pouco autêntico, de conseguir ter o domínio na situação, ele consegue ter habilidade para isso. Sim, aquele que está na condição de elevado, que tem a personalidade equilibrada, valores de vogais e consoantes, ele tem mais condição, ele tem uma personalidade condicionada a um equilíbrio interno e externo, a um justo peso de medidas, e isso lhe dá uma condição de um maior equilíbrio emocional também. Mas veja bem, esta é a condição que se apresenta nas características da personalidade. Como que a pessoa vai agir e funcionar vai depender de uma série de outros elementos, que são as crenças e outras coisas mais, né? Então, por exemplo, as duas personalidades públicas que eu citei, se vocês analisarem, é extremamente equilibrado, né? Conduz aquele rebanho dele com uma maestria, né, de quem realmente sabe contrabalançar as coisas. O outro tem a mesma condição. Poderia estar no equilíbrio também, mas sabe-se lá por que motivos, né, e crenças e outras coisas mais lá, se tornou uma pessoa desequilibrada, né? Então, depende, não, os números mostram o cenário, eles não dizem como que a pessoa vai atuar no cenário, né? Então, essa é a questão, né? E quando nós estamos no grau de ascensão normal, de elevação normal, se nós examinarmos bem como nós somos em personalidade humana, e quem conhece psicologia, a Kátia sabe muito bem disso, o quanto vamos dizer assim, presente o nosso ego, o quanto nós somos dotados de um ego, né? Na nossa personalidade, esse aspecto ego é muito forte ainda, né? É uma caracterização comum a quase todos nós, né? Né, Kátia? Sim, com certeza. Então, me parece que é bem por aí a questão, né? Mais alguma colocação? Mais alguma questão? Algum comentário? Tudo bem? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa questão lá no fórum, na plataforma da PNC, no site. Então, se alguém de vocês está com dificuldade para acessar lá, entra em contato com a Josi ou com a Rosa, para ver. A Rosa, é melhor a Rosa, né, que cuida da parte de mídias, tá, para ver a questão das senhas, está tudo legal, tudo certinho, que a área é restrita. Eu vou colocar isso lá, essa questão, e vou abrir um debate lá para sugestões de mudança de nomes. Tá?
E isso vai servir também para haver um engajamento maior de todos os filiados, movimentar mais o fórum, que está muito parado, e já na medida que nós vamos fazendo esse debate lá, fica tudo registrado lá também, tá? E depois a Josi vai enviar para todos os filiados, então, esse comunicado, tá? Eu vou elaborar o texto, vou publicar lá, e depois a Josi, então, encaminha para todos os filiados, convidando a participar e sugerir novos nomes, né? Que eu, sinceramente, não tenho a menor ideia de como será. Mas a única coisa que eu sei é que precisamos mudar e tirar essa questão de espírito, e sim personalidade, colocar a questão personalidade. Ok? A gente pode começar a encarar como potencial da personalidade? É uma boa ideia. Muito bem. Então, hoje nós debatemos neste 4º simpósio da Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, a PNC, nós debatemos a questão dos graus de ascensão. E, ao que parece, chegamos a uma convergência de convicções, no sentido de que realmente se trata de uma condição da personalidade e não do espírito, de uma questão do espírito em si, né? Mas é uma questão que ainda demanda muito estudo, assim como muitas outras questões no contexto da numerologia cabalística que merecem que aprofundemos os estudos. Eu sempre digo que a numerologia é uma ciência, embora haja contestações quanto a isso. Mas, quando nós observamos que ciência é tudo aquilo que se estuda por meio de métodos e sistemas e que nos permite fazer estudo de campo, laboratório, experimentos, então a numerologia é uma ciência, porque ela é um conhecimento pré-existente, muito antigo, que tem métodos e sistemas e que nos permite fazer estudo de campo, estudo de laboratório, como, por exemplo, esses estudos que nós fizemos sobre a questão dos graus de ascensão ou condição da personalidade. Então, numerologia é ciência e nenhuma ciência é acabada. Toda ciência é um campo aberto com vastas possibilidades de avançarmos, de evoluirmos nos estudos, nos nossos aprimoramentos, para o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo simpósio.